testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 4, 13. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Forte, está bonito. Neste conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o Espírito do Anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já no mundo. 2 João, capítulo 2, versículo 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é enganador e anticristo. Vamos estar orando. Vai ter os adolescentes hoje? Ignados? Deixa descansar. Vou cair nessa. Amém. Vamos estar chamando então o nosso pastor para vir de volta. Já fizeram a oração dele para receber de volta? Amém, pastor? Vamos estar orando então para o pastor, mas aproveitar a orando para a Manete também. Pode ser? Tá bom. Então vou chamar os dois aqui na frente. Que o Senhor possa dar. Você teve tempo para descansar, que talvez não tenha. Amém. Estende suas mãos para cá, pastor Alberto. Vou cair na saia. Orando que vou cair na saia. Querido Deus, querido Pai, nós te louvamos pela tua bondade e misericórdia conosco. Te agradecemos por orar pelo teu servo, pela estadia que ele esteve ali na América, juntando com seus filhos, com seus netos, familiares, reunidos, papai e amigos e irmãos, Pai. Somos gratos a ti pela bênção, Pai, que tu levaste em paz e trouxeste em segurança, e agora, ó Pai, está retornando ao trabalho, meu Deus, com a tua graça, com o renovo, Pai querido. Te agradecemos, Senhor, por ter conduzido em segurança, Pai. Agora, usa o teu céu, pastor Inácio, estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. É o que nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Não tem tempo de sentar. Está cansado. Fuso horário. Paz do Senhor, meus amados. Para sentar. Na verdade, eu confesso aos irmãos que quarta-feira nós chegamos e chamaram Júlia e a Rebeca para buscar a gente ali no aeroporto. E nós tínhamos essa incumbência, mas na verdade não teve tempo de preparar suficientemente tempo para ministrar. Por isso nós vamos contar com a ajuda de vocês. Amém? Ok? Porque as coisas de Deus são sagradas, importantes. E nós tememos a Deus em todas as coisas. Toda vez que subimos ao púlpito para ministrar, ou seja, uma palavra ou um estudo, o Espírito Santo, ele conhece as direções, e assim como o microfone serve para ampliar a voz do pregador, assim também o Espírito Santo pode usar o pregador como um microfone para falar à sua igreja. Amém, amados? A questão da encarnação do Verbo, o Letade, nós estudamos várias vezes também no Letade sobre isso, cristologia, e fala muito sobre isso, sobre a encarnação. O textual da edição, vamos ler todos juntos? 1, 2. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Verdade prática é A vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Amém, amados. Somente na leitura bíblica que fizemos já dá para perceber claramente essa questão da deidade e da humanidade de Jesus. Nós cremos, aprendemos e crescemos aprendendo a verdade do Senhor. Ele dado o que era desde o princípio e o que vimos com nossos olhos, o que ele está escrevendo aqui, que eles conviveram, andaram com Jesus. Então Jesus tinha carne, ele podia ser tocado, e ele era verdadeiramente homem, manifestado como Deus, homem entre nós. A palavra Emmanuel, que Isaías usa, significa Deus conosco. Então, os irmãos já estão bem orientados com relação a isso. E ela tem essa semana que apresentar essa questão da doutrina bíblica. Não é o que o homem, não é o que as pessoas pensam, as heresias que se manifestam, mas a Bíblia diz. A Bíblia, ela não é uma escrita que ela é como qualquer outra escrita. Nós sabemos muito bem que foi homens que escreveram, mas quem orientou e ditou foi o Espírito Santo, respeitando a cultura e também a forma de expressar de cada escritor. Então você tem na Bíblia a palavra de Deus escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Amém? E glória a Deus que nesta viagem nós podemos também contemplar e ver muitas coisas que está acontecendo também aqui fora do Japão e em outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde nós vemos, amados, muitos falsos profetas se levantando. Cada dia o inimigo tem levantado pessoas que são sábios segundo o mundo, e eles então tentam destruir, desconstruir a fé e a verdade bíblica. Mas você que tem nas mãos a Bíblia pode entender sobre isso. Então, essa lição é apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Então, quando nós temos isso, nós vamos falar, quando fala sobre a encarnação de Cristo, na introdução, ele já começa dizendo que é uma doutrina sobre a humanidade de Cristo, e o mesmo apóstolo João, que se empenha em mostrar a deidade absoluta de Jesus, ele se preocupa também em enfatizar que Jesus viveu entre nós, participou da natureza humana, teve corpo físico humano. Então, essa lição ela faz uma defesa dessa humanidade plena de Jesus. Amém? Então, aí ele começa falando no texto 1 sobre as heresias que negam a corporeidade de Jesus. Isso é, muitos acham que Jesus não era visível fisicamente. Ele se manifestava fisicamente para que a pessoa visse, mas é como acontece muitas vezes no Velho Testamento, acontecia a teofania ou a cristofania, que era uma aparição física para que se pudesse ver. Mas nesse caso nós vemos claramente em vários trechos da Bíblia a forma como Jesus vivia entre os homens. Foi tocado, né? Nós sabemos que ele foi ferido, ele foi chicoteado, ele foi várias tentativas de tirarem sua vida, e só não fizeram porque não era ainda a hora,
né? Nós vemos isso em todos os trechos da Bíblia que nós lemos e estudamos. Então, o enfoque aqui, o foco dessa lição era que mostrar que Jesus verdadeiramente foi um homem. E Lucas descreve um começo muito humano. Jesus teve parentes, amigos, Zacarias e Isabel, José e Maria, vizinhos e primos, pastores, e tudo isso está na Bíblia. Então eu gostaria que os irmãos percebessem a forma como as pessoas que não conhecem a Bíblia, ou que não lê, que não estuda, elas são facilmente enganadas, porque os argumentos dos negacionistas, aqueles que negam a humanidade de Cristo, eles são baseados em uma sabedoria humana que a Bíblia diz que é diabólica. Então isso significa que não é um argumento qualquer, é algo que, se a pessoa não estiver preparada, ela traz convencimento. A pessoa se convence de que aquela mentira é uma verdade. E isso começou no jardim, mas Eva acreditou na serpente. Ela contou uma mentira, inserindo um pedacinho de uma verdade, quando ela disse: Deus falou que você não devia comer nenhum fruto da vida, fruto do jardim, e ela disse: não, Deus não falou isso. Deus falou que a gente não podia comer dessa árvore. Então veja que foi um envolvimento. E aí ele lança agora, e é isso que acontece com as pessoas. Lança sobre elas o quê? Uma vontade de ter poder. Não foi isso que Lúcifer quis ter no céu? Eu irei, subirei a mais altas nuvens, no trono de Deus me assentarei, e como Deus serei. O que ele jogou no coração de Eva, do homem? O dia que você comer, você será igual a Deus. E você não vai morrer. E veja que a mentira dele, aparentemente, tornou-se uma verdade, porque eles não morreram instantaneamente. Qual foi a morte, Márcio? Exatamente. Para Deus, essa separação física não é morte. Isso é apenas uma passagem. Então veja que o inimigo, ele usa essas verdades que não é verdade, mas que engana como verdade as pessoas que não entendem e não pensam como Deus. E como que eu posso pensar como Deus? Alguém pode me dizer? Como é que eu consigo entrar no pensamento de Deus? Através da oração. Oração? É. Obedecendo? Levanta aí, menina. Vai, faz assim. Aonde está o pensamento de Deus? Onde Deus se revela? Amém, amados? E é por isso que Jesus falou: vocês erram por não conhecer as Escrituras. Examinai, isso é, estude, porque são elas que de mim testificam. Os irmãos entendem? Eu quero entrar no pensamento de Deus, então eu tenho que abrir a boca dele para ver o que ele fala, o que ele pensa. Está aqui, ó. E ele diz: meus pensamentos são mais altos do que os vossos, os meus caminhos também. Aí, então, quando você não faz isso, você vai ler essas formas de expressar uma mentira que parece uma verdade. E eles, então, conseguem enganar a muitos. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, é conveniente a pessoa aceitar essas coisas, pois ela pode, então, desacreditar a Bíblia, desacreditar os crentes que ensinam e viver a vida conforme eles querem, isso é, não conforme o diabo quer. E muitos crentes, muitos evangélicos acabam aceitando também essa forma. Então, na verdade, quando Jesus
teve e mostra os parentes que ele teve na terra. Eles viviam ali em comunidade. Então, quando eles tiram isso de Jesus, essa humanidade, eles jogam para um campo espiritual. E até mesmo as outras religiões, como não sei se vocês já passaram pelo testemunho de Jeová, que eles falam sobre isso. O Espírito Santo é uma força ativa, e eles querem de qualquer forma que você acredite na forma de interpretar. Agora, quem tem o Espírito Santo pode até, num momento, se confundir. Mas o Espírito Santo que habita em nós, lembra que Jesus falou que o Espírito Santo que ele enviaria, ele estaria em nós? Uma das coisas que ele ia fazer, qual que era? O Espírito Santo, eu enviarei da parte do Pai, ele estará em vós e vos ensinará todas as coisas. Então veja que a nossa dependência do Espírito Santo para não nos confundirmos é 100% a nós. Porque a sabedoria que Deus nos dá, ela só é completa se for submetida à sabedoria do Espírito. E mesmo assim a gente às vezes se engana, porque a gente lê certos autores, certos comentaristas e acaba acreditando no argumento dele. A gente recomenda, inclusive, quando você for dar a Bíblia para um novo convertido, nunca dê uma Bíblia de estudo. Porque a Bíblia de estudo não é que ela é ruim, mas ela vai induzir a pessoa a somente interpretar daquela forma. E aí então muitas vezes barra que o Espírito Santo vai. Porque os irmãos podem ver que a gente pode pregar uma mensagem aqui sobre um tema várias vezes, mas toda vez que prega, saem coisas diferentes, aplicações diferentes, pois só o Espírito Santo sabe o que cada pessoa precisa. Então, nesse caso aqui, os hereges se aproveitam do desconhecimento da palavra e também das pessoas que não dão ouvido ao Espírito Santo. Então, na verdade, o que nós vemos na Bíblia também, que ainda no texto 1, tópico 1, que sem contar o relato sagrado da sua infância, que enfoca o que? O seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. Jesus, ele crescia na graça e no conhecimento diante de Deus e dos homens. Então ele foi uma criança normal, né? Ele viveu a sua infância, teve o seu crescimento, tudo que se compartilha da vida de Jesus mostra a sua humanidade. Então, na verdade, o que os principais docetas, né, diziam sobre Jesus? O que é o docetismo? Né? Vamos ver. 3 principais heresiarcas, que tem o patriarca, né? Esse aqui é heresiarca, é aqueles que são os pais da heresia, aqueles que introduziram a heresia, o erro, para ensinar as pessoas. Todo ensinador, ele tem que ter uma preocupação. A oração que sempre a gente tem que fazer a Deus é: Deus, não me deixe ser enganado, não me permita se enganar, para que eu não engane quem me ouve. Porque se eu acreditar num erro, eu vou falar com sinceridade, com honestidade, aquele erro que eu acredito seja verdade. E você, vendo o ensinador que é sério, é sincero, também vai acreditar. É por isso que, quando se fala ser bereano, significa
ser aquele que confere o que ouviu nas Escrituras, para não ser enganado. Então, quando a gente pode se enganar. Mas se você chegar e dizer assim, não está na Bíblia isso. Aí você mas está? Aonde está? Não está, então tá bom, então, muito bem. Ok? E é interessante também que esse Cerinto, né, ele negava o nascimento virginal de Cristo. Nascimento físico e virginal. E ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. E Saturnino, você veja que se ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso, então ele estava no primeiro século da igreja. E desde o primeiro século, João já avisa: muitos falsos profetas, como nós lemos, se levantam. E já começaram a introduzir heresias no meio do povo. Mas as heresias não são novas, elas já são introduzidas desde o princípio da igreja. E é por isso que nós precisamos estudar. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. Saturnino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Marcião, outro heresiarca que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo, não se sabe se na opinião dele era apenas uma aparência ou de substância etérea. No entanto, a Bíblia declara de maneira direta que Jesus nasceu, mencionando até mesmo o local que foi lá em Belém da Judéia. E a época do reinado de César Augusto, imperador romano. A Bíblia fala também do corpo físico de Jesus em João 2, 21. Então, abra sua Bíblia em João capítulo 2. O que ele diz aqui no versículo 21, amados? Jesus estava falando sobre seu corpo. Jesus falou, os discípulos lá mostrando o templo, falando da grandeza do templo, quanto tempo foi construído. Ele derruba esse templo. Os estudiosos aqui, quanto tempo demorou para ser construído o templo lá por Herodes? Não lembra? Nós estudamos isso. Quem lembra? Hã? Quem foi Salomão? Não, Salomão, de Herodes, reconstrução. O tempo de Jesus era um templo reconstruído. 46 anos. Jesus falou, derruba esse templo e em 3 dias eu reedifico. Então veja, tudo que Jesus falava, ele falava no sentido espiritual. Verdadeiramente o templo físico só representava o espiritual. E o físico se acaba, o espiritual é eterno. Então, Jesus também, como teve corpo, teve templo. Nós temos corpo, e nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus falou isso, eles não entenderam. Como assim? 3 dias demorou tanto tempo para construir, o Senhor falou que em 3 dias o Senhor constrói? Ele está falando do templo físico e estava falando também de um corpo físico, que embora depois da ressurreição se tornou um corpo espiritual mais visível.
Só que no corpo espiritual, que não está mais sujeito à matéria, né? Ele não pode ser tocado, ele pode ser tocado, ele não pode ser ferido, ele não pode ser machucado, ele não envelhece, ele não acaba. Esse é o corpo que você e eu vamos ter. Aleluia, é verdade? Principalmente eu. Vai passando o tempo, a gente vai sentindo o peso da idade, né? Bom, o que eles falavam sobre isso? A afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Por quê? Porque se caso nós entendemos e já cremos que esses docentes diziam essas coisas, que Jesus não tinha um corpo físico, que ele apenas tinha aparência para se revelar. E nós vemos que a Bíblia relata, o próprio Jesus fala do corpo dele. Na sinopse 1, nós lemos o que na sinopse 1? Vamos ler tudo juntos? Jesus mesmo, sendo Deus, tornou-se homem e desenvolveu-se física, intelectual e espiritualmente. Amém. Agora vamos ver o que os apóstolos afirmam acerca do corpo de Jesus. O que era desde o princípio, João 1, ele diz: os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinóticos, apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforma o aspecto divino. Então, os três evangelhos expõem exteriormente o Jesus exterior, isso é, o que é visível. Já João reforça esse aspecto divino. Então, o que ele quis dizer? O Evangelho de João é uma interpretação de Jesus, o que era desde o princípio. Então, está dizendo que Jesus não começou ali quando nasceu, ele já era, já existia. Ele é eterno como Deus, não teve princípio e não tem fim de dias. Ok? Então é isso que ele estava falando, ensinando. E o que mais que ele diz aqui? Que essa era o que era desde o princípio, é uma reiteração do que ele afirma na introdução dos evangelhos, que leva o nome. No princípio era o Verbo, palavra grega logos, que significa palavra, expressão de Deus, ok? E lembra que a Bíblia diz que Deus fez tudo com a sua palavra? E também nós lemos que tudo foi feito por Ele, Jesus, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Então é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? A expressão é de Jesus Cristo. No princípio era o Verbo. Isso significa que o Verbo já existia mesmo antes da criação, mas João nunca perde de vista o Verbo se fez carne. Então aí ele está agora dizendo, esse Verbo que era eterno, agora se fez carne. O próprio Jesus disse, corpo me formaste através do salmista. Corpo. Porque Deus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Agora, Jesus, ele é Espírito, mas é corpo. Também porque foi Deus que fez para ele esse corpo para ser como você e eu. Ok? Então, na verdade, não se contenta apenas com isso, mas João também apresenta detalhes importantes. É o Verbo, não somente se fez carne, para não deixar dúvida alguma, e ele diz, e habitou entre nós. Habitou entre nós, isso é, ele foi visto. Ele foi visto. Ele podia ser tocado. Né? E a reafirmação apostólica, no subtexto 2 aqui, diz, o apóstolo reitera que afirma que na introdução do seu evangelho, o que vimos com os nossos olhos, o
o que temos contemplado e que as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Isso pode parecer até uma redundância, né? Vimos com nossos olhos, mas o propósito aqui é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus, ele veio em carne ao mundo e que pode ser tocado pelos que com ele conviveram. Isso, eles tiveram esse privilégio. Jesus mesmo falou para os discípulos: muitos dos profetas quiseram ver o que vocês estão vendo e não viram. Então Jesus estava dizendo, é um privilégio que essa manifestação de que desde Gênesis, anunciado pelo próprio Deus, que ele viria até o último livro do Novo Testamento, agora se realiza, se completa, se a profecia é cumprida do velho no novo, e eles eram privilegiados, muitos quiseram ver o que vocês estão vendo agora e não viram. Então eles andavam com Jesus, caminhavam com Jesus. Se Jesus não fosse carne e osso, ele não teria fome, ele não cansaria, ele não teria que dormir no barco. Ele estava tão cansado que o barco estava quase afundando e ele dormindo. Né? Entendeu? Então, ele chorava também, ele chorou. Ele mostrou esse sentimento que nós temos. Então a humanidade de Jesus era uma humanidade verdadeira, não era algo apenas que podia se ver, mas podia se sentir, e para aqueles que conviveram com ele podia ser tocado. Os furos, né, os cravos, os pés, as mãos, do lado. Então isso aí, como que um espírito vai acontecer isso? Não pode. Então, na verdade, o que nós vemos aqui? O propósito é mostrar com muita ênfase, sem deixar dúvida alguma, que o Senhor Jesus veio em carne ao mundo e que pôde ser tocado pelos que com ele conviveram. E veja que a presença do nome de Pilatos no credo dos apóstolos o posiciona como acontecimentos passados. Ele sofreu, está escrito, sob Pôncio Pilatos. Ou seja, padeceu nas mãos de um personagem da história. Logo, o Senhor Jesus só pode também ser alguém da história. Isso faz parte da história. O que diz Romanos 1,3, amados? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então, é essa a nossa defesa da fé. É o que a Bíblia relata em várias partes sobre a humanidade de Cristo. Ele veio em carne. Agora, o subtópico 3 aqui. Uma crença herética. 1 João 4, 2 e 3. Tá? Nós vamos ver isso na lição. Versículo 2 e 3 da lição diz o quê? Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele está falando, você está vendo que está falando aqui espírito com letra minúscula. Isso é, todo homem, toda pessoa tem espírito. E essas pessoas podem ser influenciadas por espíritos malignos. Então não são de Deus.
E o versículo 3 diz o quê? Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E é algo assim que nos deixa alegres, é de saber que nós estamos vivendo a verdade. Porque eu tenho, sabe, amados, pena. Eu vejo os jovens na internet fazendo convites, sendo missionários aqui no Japão, convidando as pessoas para conhecer a Igreja de Jesus Cristo. Conhecem? Até dando a eles a oportunidade de aprender japonês ou inglês na igreja, mas são missionários dos mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma igreja herege, uma seita, mas eles se empenham com tanta vontade. Eles mostram que acreditam naquilo que eles estão falando. Eu fico levando para o nosso lado. Será que nós, como crentes em Jesus, temos essa mesma convicção de quem somos, do que nós acreditamos? Porque quando você tem a convicção, você tem a certeza, você fala, você quer falar, você quer mostrar a verdade. E eles fazem isso. E é uma heresia. Totalmente herege. Então, para nós, isso é um alerta. E eles são mais sábios nos seus caminhos do que os filhos da luz. E é interessante que a convicção deles chega a um ponto deles se vitimizarem quando você contesta. Eu já tenho contestado alguns líderes deles. E eles até quisinham marcar um encontro para a gente conversar. Eu falei, não, eu vou levar o Carlos lá, o Carlos conversa com vocês aí. E é verdade. Nós temos que ter, no contexto, defesa da fé, confiando naquilo que nós temos na palavra de Deus e não nos ensinamentos de homens. Okay? Então, a credibilidade da Bíblia, ela tem sido contestada, porque exatamente se eles conseguirem desacreditar a Bíblia, eles também conseguirão mostrar outra verdade. E o que Paulo falou? Se alguém vier a vós pregando outro evangelho, a não ser este que eu tenho vos falado, seja anátema. O que significa anátema? Maldito. Maligno, maldito. Ou até mesmo tem outra colocação para anátema, que é separado. Inclusive, tem até uma parte que diz que é anátema para Deus, é separado para Deus. Mas nesse caso aqui é que seja maldito. Amém? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? A gente está aqui para aprender com os outros. Agora vamos lá. Quando o livro de Apocalipse, ele foi escrito, as epístolas também, no final do século I. Né? E muita coisa que foi escrita já estava sendo, depois dos apóstolos que já tinham passado, estavam sendo introduzidos na igreja. E por isso que ele adverte sobre isso. Né? E uma das coisas nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus vem em carne não é de Deus. E veja a gravidade dessa heresia. Pois se Jesus não teve corpo físico real, ele também não morreu. E se não morreu, também não
ressuscitou. E se não ressuscitou, vamos lá em 1 Coríntios 15, que Paulo fala sobre isso. Ele fala que vai ser vã tudo aquilo que foi ensinado. 1 Coríntios 15. Aí tem alguns versículos, não é todo, né? Versículo 1 até o 3. Né? E também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o que também recebestes, no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vos entreguei, ou tenho anunciado, e se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora vamos lá no versículo 17 e 18. Pastor, pode dizer? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, você imagina isso, amados. Os que dormiram em Cristo, os que creram no sacrifício perfeito, que sacrificava animais, tudo aquilo seria em vão. Não valeria nada se Jesus não tivesse realmente sido homem e pagado o preço, sendo tentado em tudo, como a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado intercede por nós. Então, por essa razão, o apóstolo João, ele foi contundente contra os docentes. Expoentes da tal crença são chamados enganadores, lá em 2 João 7, né? Que são enganadores. Veja lá o que ele diz lá na Cristo. Versículo 7. Porque já muitos enganadores têm feito o quê? Entraram no mundo. E o que eles fizeram? Eles não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Quando ele fala anticristo, amados, é um espírito de anticristo que tentam de todas as formas negar a deidade de Jesus, a forma de Jesus. Eles são contra tudo aquilo que se ensina sobre Cristo. Tá? Ele fala o espírito do anticristo, que já está. Então é seguir levantar essas pessoas para desacreditar. Agora vamos para o terceiro tópico. Como essas heresias se revelam hoje. Vamos lá. Quanto ao nascimento virginal de Jesus, vamos estudar. Agora, vamos falar sobre o sinopse 2? Tem a sinopse 2 aí, cara? Vamos ler? Evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que o Evangelho de João revela o seu aspecto divino. Então, foi isso que nós aprendemos, né? Que os evangelhos sinóticos apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos. Tudo que ele fez, quando caminhava, cansaço, sede, né? Fome, cansaço, tristeza, chorou. Então tudo isso é aspecto humano. E já o apóstolo João, ele se direciona para um aspecto divino. Então, por exemplo, tem movimentos hoje que eles negam o nascimento virginal de Jesus, como os Mormons, a Igreja da Unificação, ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Ora, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desse movimento. Talvez os mormons falam muito de Jesus, mas eles negam, ao mesmo tempo, a forma como Jesus veio segundo a palavra de Deus. E tanto é que o livro Mormon
que eles têm é equivalente à Bíblia para eles. Então, que ele diz que Mormon recebeu do anjo as mensagens e escreveu, foi revelado a eles, e o valor para ele da Bíblia, tanto é que quando eu questionei, ele falou, não, tem o mesmo valor da Bíblia para nós. Então, caracteriza como heresia, porque Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho, isso é, tirar, acrescentar, colocar, é heresia, e vocês são hereges. Aí ficou triste. Bom, na verdade, negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos, que é o ensino moderno de Cerinto, os seus seguidores, que a Bíblia anuncia de antemão a concepção, o nascimento virginal de Jesus desde o Antigo Testamento, a Isaías 7,14. Vamos ler Isaías 7,14, é um livro bem conhecido, mas o que é bom você ler para você ter a certeza de que você está sendo instruído biblicamente. Quem achar pode ler para mim bem alto? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, seu nome será Emanuel. A Virgem conceberá. Então, aí está mais uma das provas. É o seu cumprimento histórico no Novo Testamento. Sabemos que Isaías, ele viveu entre 720 a 750 antes de Cristo. Ele já anunciou o nascimento de Jesus, e foi gerado pelo Espírito Santo, conforme Mateus 1, 18 a 20. Veja lá, vamos ler Mateus agora. Mateus 1, 18 até o 20. Como foi isso aí? Alguém pode ler para nós, por favor? O nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando desposada Maria, sua madre, com José, antes de que se juntasse, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Então, e no versículo 21 diz: e dará à luz um filho, chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, na verdade, essa ilustração que eles tentam fazer para desacreditar esse nascimento físico de Jesus cai por terra dentro da palavra que nós estamos vendo agora. Então, foi isso que foi explanado, foi colocado. Agora, o anjo Gabriel, ele disse a Maria: descerá sobre vós, sobre ti, o Espírito Santo, e a virtude de o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Então, agora, isso é o nascimento. Uma pessoa que nasce, se ele não nasceu, ele não morre. Mas a Bíblia fala sobre morte e ressurreição. Amém? Então, o heresiarca agnóstico do Egito, Basílides, ele negava a crucificação de Cristo. Dizia que Simão, o sirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e o que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão. Olha só, é bem criativo, né, a mente desse povo, né? Uma criatividade. E interessante que o Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e sua principal fonte de autoridade espiritual, declara que o Senhor Jesus não foi crucificado, que tudo não passou de uma simulação. Isso está no Alcorão 4:157. Agora, nas notas explicativas do rodapé, nas edições do Alcorão, eles afirmam que um sósia de Jesus foi levado à cruz.
Isso se parece com a ideia de Basílides, que essa doutrina contraria todo o pensamento bíblico e os fatos históricos. Por que é isso que o diabo tenta imprimir isso nas pessoas? Aqui Paulo disse em 1 Coríntios 15, como nós lemos, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Isso é, você está pregando mentira. E também é vã a vossa fé. Acabou. Então, essa forma como... Porque os saduceus, na época, não criam na ressurreição. Então, Paulo está explicando aqui, se não houve isso, se ele não ressuscitou, o evangelho acaba. Não há mais por que pregar. Ok? E é isso que esses hereges tentam imprimir na mente do povo. E aí a Bíblia para eles passa a ser um livro de histórias, de fábulas, que não são verdadeiras. E perdem então a oportunidade de ouvir Deus falar e serem salvos. Agora vamos para a confirmação histórica. Pastor, Sim. eu acho curioso que eles vão pelo caminho mais difícil para negar, né? E eu também acho curioso que, assim, tem muitos que vão na linhagem de que Jesus é um profeta, mas não creem nessas coisas que Jesus já falava. Então, ao mesmo tempo que eles acreditam em Jesus como profeta, eles negam em doutrinas em que Jesus disse. Então, assim, Jesus é profeta ou não é profeta? Parece que eles acreditam em algumas coisas e em outras acham que é coisa da doutrina, né? Exatamente. Se contradizem. Se alguém considera um profeta, ele tem que crer que o profeta ele é usado por Deus e falar a verdade, a não ser que seja um falso profeta. E vai profetizar aquilo que a gente quer ouvir, não aquilo que precisa ouvir. Ok? Então, na verdade, como que nós podemos comprovar isso? Os historiadores não cristãos judeus, que eram judeus também, nós temos os judeus e temos historiadores romanos que atestaram a morte de Jesus, por exemplo. Flávio Josefo, muito usado pelos estudiosos, ele é um historiador judeu que viveu entre o ano 37 até 100 depois de Cristo, e ele disse: acusaram-o perante Pilatos, este ordenou que o crucificassem, e os que o haviam amado durante sua vida não o abandonaram depois da morte. Então o historiador romano Tácito, de 55 a 117 depois de Cristo, escreveu: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. E então a Bíblia declara que Deus, depois de ter padecido, se apresentou, que Jesus, depois de ter sofrido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas. A sinopse do tópico 3 é a confirmação bíblica e histórica da morte de Jesus. É fato incontestável. Por isso, para nós que vocês aqui como Igreja do Senhor, que nós temos muitos estudos e sempre estamos fazendo comparações da Bíblia, estudando e vendo as outras visões, outras formas de interpretação, isso nos alimenta, nos sustenta, nos cria raízes profundas na segurança de que a Bíblia é verdadeiramente a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra. E aí então nós chegamos num ponto de que existe sim até mesmo cristãos que acabam aceitando certas formas de teologia, como chamada hoje em dia a teologia liberal, que é uma teologia que vai contornando, adequando para
os movimentos heréticos que a Bíblia se encaixe, que eles tentam mostrar que partes da Bíblia não são inspiradas e outras coisas mais que eles tentam fazer. E isso deixa confuso muitos cristãos que não estudam a Bíblia. E os cristãos liberais, o que eles falam? Eles são relutantes em falar sobre a autoridade da Bíblia. E isso os deixa assim uma fonte ou norma objetiva para a crença das doutrinas cristãs. Por exemplo, se eu falo para você, tem partes da Bíblia que é inspirado, tem partes que não é. Mas se eu não mostrar para vocês quais e quais são, a Bíblia vai virar uma coxa de retalhos. Você vai acreditar naquilo que você acha que isso aqui é inspirado, isso aqui não é, e vai ter uma confusão, porque cada um vai ter uma ideia do que é inspirado ou não. E a Bíblia diz, né, Paulo falou a Timóteo, toda a escritura inspirada por Deus é útil para redarguir, para ensinar, para construir em justiça. Amém, amados? Pastor, naquela época o Espírito Santo estava na pessoa, convencendo? Só o Espírito Santo convence, né? Quando você está falando dessa no primeiro século, né? Sim. Porque o Espírito Não, é Santo. só quem tem o Espírito Santo? Quem Para é você ter o Jesus Espírito Cristo. Santo, você precisa de quê? Acreditar em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus. Então, agora tem pessoas que se convencem que creem em Jesus. Convencido. E tem os que são convertidos. E nós não julgamos, não podemos julgar quem é e quem não é, mas pelos frutos a gente sabe. Eu sou cristão, mas o que ele crê? Não está em desacordo com a palavra que é a inspiração do Espírito Santo, não é? E principalmente João diz, todo espírito que diz que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Pronto. Você não crê que Jesus veio em carne? Não, então você não é de Deus. Tem mais algum comentário? Tem algum, Carlos? Assim. Calma lá, mas Deus manda lá. Amém, amados? Bom, conclusão. As expressões o Verbo se fez carne e também Jesus Cristo veio em carne significa uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos de Jesus, ser humano. Ele foi revestido de corpo físico, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. A Bíblia, ela relata assim: sangue de animais, de bode, de touros, não pode tirar pecados. Porque foi escrito, a alma que pecar, essa morrerá. Mas o homem do pecado, o sangue dele não serve nem para a remissão dele. E é por isso que não podia haver pecado. Então, Deus se encarna, torna-se homem, sujeito a todas as tentações, como qualquer homem. Ele não podia pecar. A tentação dele depois do batismo foi algo para determinar as 3 áreas da vida que derrubam o homem. E Jesus venceu todas as 3. E sem pecado, ele se fez pecado por nós. Como o homem sofreu as dores lancinantes naquela cruz. Um sofrimento tão alvoz, tão terrível, só podia ser alguém que tinha um corpo físico.
Ok? Então, ele foi revestido de corpo humano, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Amém, amados? Uma coisa interessante é que lá no jardim foi quebrada uma lei. A lei, a alma que peca, essa morre. Então a morte tomou o domínio. Quando Jesus veio, ele não tinha pecado. Automaticamente ele não podia, isso, a morte não podia se assenhorar de Jesus. Mas como homem, o mataram. A morte, tanto é que você vai ler lá na ressurreição, dizer, e solta as ânsias da morte, não podendo mais retê-lo no seio da terra, ele ressuscita. Aleluia. E o que ele disse? Todo poder o Pai me deu. Eu tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Sabe por quê? A morte perdeu pela lei. Que a alma que morreu, que pecar essa morrerá. Jesus não podia. A morte não podia. Então por isso que ela não conseguiu segurar Jesus nas entranhas da outra terra. Ele ressuscita triunfante, glorioso. E Ele está entre nós hoje aqui vivo. E sendo glorificado por você e por mim. Porque Ele merece todo o nosso louvor, honra e glória. Jesus veio em carne. Nossa a fé e alegria nunca vai ser tirada, porque nós queremos a verdade. Amém? Vamos à pergunta? Como o docetismo pode ser definido? Ela é a mais antiga heresia da história da igreja, que consiste em quê? Negar que Jesus tivesse corpo humano físico. Sua humanidade era simplesmente aparência, era um fantasma. Depois, segundo, quais os três principais heresiarcas do Seta? Cerinto, Saturnino e Marciano. Okay? Qual a gravidade do docetismo? Que é tão grave? Ele afirma que Jesus não teve corpo físico real. Então ele não morreu. Se ele não morreu, também não ressuscitou. E se não ressuscitou, não há esperança de salvação para nós. Veja, olha o perigo, amados. O apóstolo, o que ele reitera na introdução do Evangelho de João? No princípio, e nós vimos, temos contemplado e nossas mãos tocaram. A obra física. Quem na antiguidade e atualidade nega a crucificação do Senhor Jesus? Na antiguidade era o egípcio lá, o Egito. Quem que era? A heresiarca gnóstico do Egito, Basílides. Ele negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão o Cirineu se transfigurou e foi equivocadamente crucificado, e depois que a populacho tomou por Jesus. E o Alcorão, o que ele diz hoje? Jesus não foi crucificado, foi um sósia que entrou no lugar dele, né? Então nós vemos que essas heresias vêm com o propósito de desacreditar o que a Bíblia ensina. Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez te agradecemos por esse dia.
e também por aprendermos mais um pouco a respeito da Tua Palavra, a defesa da nossa fé com relação à humanidade de Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, porque o Senhor é real, é verdadeiro. Nós estamos próximos a comemorar a Páscoa, glorificando a Deus pela vida de Cristo que veio para morrer no nosso lugar. É Cordeiro Pascal, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos concedidas, pelo amor revelado em Jesus Cristo, pela morte e também ressurreição do nosso Salvador, que Ele vive e reina para todos sempre, pelos séculos dos séculos. E nós dizemos amém. Ok? Obrigado, amados. Mais uma vez eu